Bentornado, tifoso bianconeiro. Tchau, tifoseria bianconeira. Hoje, dia 4 de janeiro de 2025. Esse é o Finestra Bianconeira, o canal que fala da Juventus de Turim no Brasil. Você já sabe. Peço a vocês que, aliás, agradeço a todos que comentam, né, no canal e principalmente aqueles que deixam like. É muito importante. O YouTube vai recomendar esse vídeo para outras pessoas e o intuito aqui é poder sempre debater com vocês, trocar uma ideia sobre a Juventus e o canal crescendo, eu vou poder sortear mais camisas oficiais da Juventus. Lembrando que depois do dia 15 de janeiro, atenção, vamos sortear uma bolsa térmica oficial, produto oficial que a Juventus de Turim mandou para a gente, né, que estamos do fã-clube oficial. E eu vou sortear para vocês, neste mês, a primeira das 5 camisetas que vão aí durante todo o segundo turno. Esse modelo aqui, ó, com essa letra J espetacular, camisa preta, com a data aqui de fundação da Juventus. E atrás o sobrenome daquele que vencer o sorteio, tá bom? Como vocês viram aí na capa, né, Giampiero Boniperti, vencer não é importante, é a única coisa que conta. Quantas vezes eu fiz um vídeo aqui, quantas vezes eu vou perguntar para vocês, no dia seguinte uma partida? Que eu me lembre apenas uma vez, agora, quando a gente ganhou do City, e eu só fiz isso porque no pós-jogo do City, a gente estava num evento de comemoração com o fã-clube, de confraternização de fim de ano, então a pizzaria sempre tem muito barulho, eu ainda estava aquele estado de êxtase, né, com a vitória, e no dia seguinte, com calma, eu quis fazer um vídeo, uma análise melhor. Tirando isso, se não houvesse essa confraternização, eu não ia fazer 2 vídeos, né? Não ia ter vídeo no dia seguinte. Então, para eu fazer esse tipo de vídeo aqui, é porque é uma coisa muito séria que eu tenho para falar para vocês, muito grave, né? Eu ainda estou atônito com as palavras do Thiago Motta pós-partida, né? Eu nunca vi na minha vida, já aí são 42 anos acompanhando a Juventus, desde 1983, muitos de vocês não eram nascidos, que eu acompanho esse time, que eu acompanho o futebol europeu, e eu nunca vi na história, nessa minha história de torcedor de 42 anos, eu nunca vi um jogador, um dirigente, um presidente de clube, um treinador falar isso, falando de quem está na Juventus, né? Falar que a vitória não é uma obsessão. É como se eu acordasse hoje, eu estou vivendo uma situação inédita como torcedor da Juventus. É como se eu acordasse hoje cedo e alguém falasse para mim: as cores da Juventus são azul e branco. Não tem mais branco e preto, é azul e branco. Como assim? Eu estou acostumado com branco e preto. Não, é azul e branco. Então assim, sabe quando você cai, bate a cabeça, assim, ou cai de mudança e não... Eu ainda não engoli e não vou engolir nunca a declaração do Thiago Motta. Eu não estou aqui falando de parte tática, técnica. Sempre sou a favor do trabalho a longo prazo. Coloquei no preventivo que eu não esperava títulos e não é esse o problema. Eu sou a favor de um ano de trabalho e depois você, entendeu? Um trabalho sólido com um caminho de vitórias. A questão aqui vai além do resultado esportivo. Porque o que acontece na questão mental vai influir diretamente no resultado esportivo, né? E eu coloquei na capa o Boniperti, vocês que são mais jovens, claro que todo mundo já ouviu falar do Boniperti, que foi nosso presidente e depois nos anos 2000 era presidente honorário, foi jogador da Juventus, foi o maior jogador da história da Juventus na primeira metade do século, depois foi o Del Piero, os dois têm números inatingíveis. Mas vocês que são mais jovens, procurem aí no Google quem foi Giampiero Boniperti, como treinador, como presidente, como jogador da Juventus, tá? Eu conheço, eu não vi o Boniperti jogar, mas eu conheço pessoas que viram ele jogar. E a declaração do Motta que vencer não é uma obsessão para ele, que ele quer ser um treinador vitorioso, por isso ele escolheu essa vitória, essa profissão, mas que para ele não é uma obsessão a vitória,
vai contra uma das nossas frases. Além do vencer não é importante, a única coisa que conta, que é o que fala o Boniperti, ele vai contra o fino alla fine. Ele vai contra o nosso DNA, né? A nossa frase principal, fino alla fine, que para quem não sabe significa ir até o fim. Mas até o fim da onde? Da partida? Não, é lutar até o fim pela vitória. É ir até o fim em busca da vitória. Enquanto o juiz não apita, vai atrás da vitória. Obsessão pela vitória é ir até o fim. É o fino alla fine, que é tatuado na pele de muitos torcedores essa frase. Então, o Mota, não acho, teve um rapaz que comentou que foi deboche, não acho que foi deboche, é pior que deboche. Ele não sabe, deram uma Ferrari para ele não sabe pilotar, ele não sabe onde ele está. E eu achei que ele soubesse, porque ele jogou na Itália, conhece a torcida da Juventus, conhece a grandeza da Juventus. Ele está maravilhado não caiu a ficha para ele de onde ele está. E isso é gravíssimo, né? Eu falei ontem do Tacchinardi, que deu uma declaração, talvez vocês já tenham visto, já saiu algumas páginas isso, que o Tacchinardi comentou que na época que ele treinava, ele queria vencer, né? Eu vou contar duas historinhas aqui para vocês. Ainda falando sobre o Boniperti, o Boniperti foi o cara que levou o Del Piero para a Juventus. Foi o olheiro, o cara que descobriu o Del Piero e levou o Del Piero para a Juventus. Para quem não sabe, tá? O Del Piero estava ali no Padova, enfim. E o Del Piero sempre foi juventino desde criança, tinha o sonho de ser jogador e jogador da Juventus. Realizou esse sonho assim como o Marquisio. E assim como o Locatelli está realizando nesse momento. Torcedores que chegaram no time profissional. O Del Piero, quando o Boniperti chamou ele, ainda lá na cidade de Padova, ele falou assim: o garoto, você vai jogar na Juventus. Segunda-feira nós vamos entrar em contato com a diretoria e você será contratado. O Del Piero ficou maravilhado com aquilo, porque o Boniperti viu nele um potencial de um jogador importante. E aí o Boniperti falou assim pro Del Piero: segunda-feira você se apresenta em Turim e antes de passar na minha sala para a gente assinar o contrato e tomar um café, corta o cabelo. O Del Piero estava cabeludo, tal, o cabelo era meio crespo, enfim. Falou: corta os cabelos. O Del Piero, tá bom. Não é uma questão de disciplina como era o Tele Santana ou como era aquele treinador argentino, acho que é o Passarella, que pedia pro Batistuta cortar o cabelo. Não é essa a referência que o Boniperti quis passar pro Del Piero. Ele quis passar pro Del Piero que agora você está na Juventus e aqui a coisa é séria. Não tem nada a ver com o cabelo. O Boniperti ele era um gênio. Ao invés de usar as palavras, ele quis usar uma linguagem básica. Eu vou pedir para esse garoto cortar o cabelo que ele vai ver que aqui o buraco é mais embaixo. Ainda mais ele que é torcedor do clube. Ainda mais o Del Piero que era torcedor da Juventus. Quando o Del Piero chegou lá com o cabelo de fato cortado, dá aquela impressão no psicológico: pô, eu tô num lugar sério. E qual é a primeira coisa que você chega nesse lugar sério chamado Juventus? Aqui o que conta é vencer. O Boniperti fazia isso com outros jogadores. Às vezes não era ele pessoalmente que fazia, pedia para alguém da diretoria fazer. Quando chegava um jogador na Juve, ele pedia para dar uma volta na sala de troféus, nas fotos históricas, para o jogador ver onde ele estava pisando. Pois é, Boniperti fez isso, fazia isso. A gente costuma dizer assim, entre os torcedores que estão lá, a gente costuma dizer assim, quando alguém não vê a partida: oh, quanto foi o jogo? Ah, a Juventus venceu. Ah, beleza. Jogou bem? Não jogou bem. Tá bom, vai. Importante é que venceu. Ou o contrário, fala assim: jogou bem? Jogou. Venceu e jogou bem. Pô, legal, melhor ainda. Ou de um jeito ou de outro, no fim o que conta é vencer. Mentalidade vencedora.
Eu vou citar alguns exemplos de jogadores que passaram agora pela Juventus mais recentes, né? Não vou tão longe, porque vocês não são tão idosos como eu. O próprio Bonucci, e entendam o que eu vou dizer, tá? Antes que alguém atire pedra, eu não estou falando do Bonucci como bandeira, como ídolo, como líder. Ele não foi nada disso. Ele não foi bandeira, não foi líder, não foi idolatria. Mas o Bonucci não entrava em campo para falar assim, se empatar, se perder, o Bonucci queria vencer. Cobrava os jogadores por isso. O problema é que ele cobrava errado, ele era estúpido na hora de cobrar. Por isso que tem jogador que batia de frente com ele e rachava o elenco. A maneira de cobrar não era legal, mas ele queria a vitória, né? Não só o Bonucci, o Nedved, muita gente acha que o Nedved era anjinho. Não, o Nedved cuspia sangue no vestiário pela vitória. Não admitia o empatar, né? A gente tem aquela impressão meio errada do Nedved, né? O próprio Monteiro, o uruguaio, o zagueiro Monteiro, vocês acham que o Monteiro entrava em campo para não ter obsessão pela vitória? Ou o próprio Buffon, que foi um dos líderes, ele sim era líder, quando tinha Barzali, Bonucci e Chiellini, o Buffon era o líder ali. Então assim, o que o Mota fez ontem, o que ele falou ontem foi muito grave. Estou desiludido, né, com o que ele falou. E eu vou contar duas passagens aqui para vocês, da época do Marcelo Lippi, treinador que ganhou uma Champions na Juventus, perdeu outras 3, teve responsabilidade direta em 2 dessas derrotas, mas é um treinador consagrado, ganhou muitos escudetos, foi campeão do mundo com a seleção italiana com as suas convicções táticas. Então é um cara multivitorioso que veio do Napoli, já tinha uma certa idade, não era ninguém, e na Juventus virou Marcelo Lippi. O Lippi deu uma entrevista recentemente para uma rádio em Roma, e ele contou o seguinte, uma citando o Antônio Conte e a outra o Vialli. A do Conte eu sabia, a do Vialli eu não sabia. Ele falou assim, que no primeiro dia que ele se apresentou na Juventus, o Vialli, né, Gianluca Vialli, um dos meus ídolos, cabecinha raspada, já falei várias vezes dessa história, que o Vialli chegou no Lippi e falou assim, Mister, é primeiro ano tal, mas ó, o Scudetto é obrigação. O Vialli, que já era jogador do Juventus, chegou pro Lippi no primeiro dia, porque o Lippi, atenção, ragazzi, o Lippi não era ninguém, tá? Ele era tipo um Sarri da vida. Pior que o Sarri, porque o Sarri, quando veio para a Juventus, ganhou uma Europa League com o Chelsea. O Lippi não tinha ganho nada. O Vialli chegou pro Lippi, a Juventus estava na fila, 8 anos sem ganhar título, 9 anos. Título do campeonato italiano, né? Ganhou a Copa Itália, mas enfim. E aí, em 92, ele falou, no 92, 93, ele falou pro Lippi, falou, ó, Mister, o Scudetto aqui é obrigação. Depois o que acontece, se a gente vai para a Champions, se a gente vai ganhar a Copa UEFA, que é a Europa League hoje, isso é outra história. Mas o título nacional é obrigação. O Vialli falou isso. Quer ver outra coisa? Isso do Vialli eu não sabia. O Antônio Conte chegou pro Lippi e falou assim, quem falou isso uma vez? Acho que foi o Padovano ou o Torricelli, eu não lembro, tá? Os dois eram até muito parecidos, mas o Lippi confirmou isso nessa entrevista, que o Antônio Conte, esse era um líder em campo, o Antônio Conte, chegou pro Lippi, não só pro Lippi, mas todos os companheiros de equipe, mas principalmente pro Lippi, porque respeitava a hierarquia, e falou assim, Mister, se a gente não ganhar a partida, a gente não quer prêmio. Famoso bicho. Se a gente, vou repetir, Antônio Conte falou pro Lippi, se a gente não vencer o jogo, a gente não quer prêmio, não quer premiação. Vocês estão entendendo a gravidade do que o Mota falou ontem? Que não tem obsessão pela vitória. Eu estou perplexo. E é isso. Contei um pouquinho do Boniperti, contei um pouquinho desses bastidores do Lippi. E falei ontem, a Juventus na sua história jogava bonito e jogava feio. Não importa. O que importa é vencer. Ela venceu várias vezes bonito. Quando
eu vi o Platini. Platini era muito melhor que o Zidane. Era só golaço, era só pintura de jogada, tabelinha. Zidane, Davids, Trezeguet, Del Piero, Nedved, vejam quantos gols bonitos. A Juventus ganhava jogando bonito. E na época do Alegre ganhava jogando feio. Então não importa, ou jogando bonito, ou que se joga bonito, ou que se joga feio, o que conta aqui é vencer. É a nossa mentalidade. Está enraizado na nossa história. O cara não pode chegar lá e dizer que não tem obsessão pela vitória. Isso é muito grave. Isso é muito, mas muito grave. Me arrisco a dizer, eu li muito sobre Boniperti, tenho livros do Boniperti, vi muitos documentários do Boniperti. Me arrisco a dizer, se ele hoje fosse dirigente da Juventus, a gente nunca pode afirmar o que uma pessoa vai fazer. Ainda mais o Boniperti que não está mais aqui fisicamente. Mas me arrisco a dizer que o Boniperti ia chamar o Motta numa sala e ia falar assim, tenho quase certeza disso, tá? Pelo que eu estudei do Boniperti. Ele ia dizer assim, aquilo que você falou ontem, se você falou sério, a porta da rua é lá. Eu acho que ele ia fazer essa pergunta pro Motta e já ia responder. Se foi sério o que você falou, a porta da rua é lá. Eu me arrisco a dizer a 99% que é isso que o Boniperti ia fazer, se estivesse vivo. O Giuntoli tem carta branca, não é o Elkan, não é o Ferreiro. O Giuntoli tem carta branca, não 100, 200% para fazer o que quiser no departamento de futebol, inclusive mandar o treinador embora. Não por resultado, mas por falta de respeito. Like no Finestra Bianconeira, a gente se vê, talvez amanhã, talvez segunda. Sempre Forza Juve fino alla fine, até o fim. E lembre-se que vencer não é importante, é a única coisa que conta. É isso. Ci vediamo, ragazzi.